Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, como diz Neemias, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores que ilumina e nos dá a clarividência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra. Junto ao mar, ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas, e dizia-lhes no seu ensino: Escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu. Produziu 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas, Jesus respondeu-lhes: A vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar olhem e não vejam, ao ouvir ouçam e não compreendam, senão convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: Se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios. São inconstantes e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Estes ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que recebem a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esta parábola contada por Jesus, este capítulo de São Marcos, capítulo 4, a famosa parábola do semeador, que encontramos também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, Jesus, pela inquietação dos próprios apóstolos, dos discípulos, Jesus explica o sentido da parábola, como ouvimos.
né, das quatro realidades em que a parábola, a semente, que é a mesma qualidade da semente, a mesma realidade da semente, que cai à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre os espinhos e em terra boa. Querido irmão e querida irmã, aqui, depois Jesus já explicou o sentido daquilo que é a parábola, mas eu gostava de centrar aqui alguns aspectos desta parábola contada pelo Senhor. Em primeiro lugar, é que a parábola contada pelo Senhor reflete esta ideia fundamental de que o lugar em que a semente cai é que faz toda a diferença. A semente é de boa qualidade, mas a terra não é de boa qualidade. Então percebemos que a semente pode cair em terra boa ou em terra má. Mas a verdade, caro irmão e cara irmã, é que o Senhor quer chamar a atenção que este terreno é o nosso coração, é a nossa alma. Como é que nós preparamos a nossa alma? A nossa alma está envolvida com uma realidade à beira do caminho. A nossa alma está tratada como esta realidade pedregosa. A nossa alma está tratada como uma realidade entre espinhos. A nossa alma está preparada, ou está tratada como esta terra boa, preparada, lavrada, e em condições de acolher a semente, com as condições necessárias para que ela cresça e dê frutos. E quais são esses frutos que produz, ora 60, ora 30, ora 60 e ora 100 por um? São os frutos do Espírito Santo. Se formos à carta de São Paulo aos Gálatas, ali encontramos então esses frutos do Espírito Santo, esses frutos que são importantes para a vida cristã. E deparamos-nos com esta verdade. Estamos aqui no capítulo 5 da carta aos Gálatas, e São Paulo apresenta-nos aquilo que são os frutos do Espírito Santo. Se porém vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas. Aqui fala sobre as obras da carne, mas a um dado momento São Paulo vai dizer sobre as obras, os frutos do Espírito Santo. É no capítulo 5, sim. E estes frutos farão sim que o nosso coração esteja cada vez mais conforme o coração do próprio Deus. Querido irmão, querida irmã, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está a sua alma, mas o Senhor sabe como é que está a sua alma, o Senhor sabe como é que está o seu coração, e tu também sabes, e por isso abre o teu coração, deixa que o Espírito Santo desça sobre ti, para que o Espírito Santo realize na sua vida uma verdadeira metamorfose, ou seja, uma verdadeira transformação, e que então possas produzir esses frutos abundantes da vida eterna, esses frutos que vão conformando o seu coração, cada vez mais ao coração de Deus, aqui na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quer dizer, o fruto do Espírito Santo é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Tudo, caro irmão e cara irmã, realidades que vão fazendo com que o nosso coração, a nossa alma, dê frutos que conformam a nossa vida, a vida de Jesus. Não deixes que neste dia a sua alma seja infrutífera. Nesta semana da Palavra de Deus, desafio-te, meu irmão e minha irmã, a partilhar esta palavra, esta reflexão deste dia com o maior número de pessoas que puderes. E desafio, ou essa ou qualquer outra, o importante é que partilhes a palavra do Senhor. O importante não é que seja esta, o importante é que seja a palavra do Senhor. Então, que o Senhor neste dia possa tocar o nosso coração e possa realmente fazer com que nós sejamos esta terra capaz de produzir frutos e frutos em abundância. O Senhor diz no Evangelho de São João: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E uma vida em abundância é uma vida que dá frutos, e os frutos são os frutos do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, é difícil o caminho que leva ao céu, mas é o caminho alegre, é o caminho belo. E como não tomar o exemplo de São Paulo quando diz que esta vida espiritual é como uma mãe que dá à luz, que sente as dores do parto, mas que logo depois de abraçar o seu filho, alegra-se profundamente, que esquece o sofrimento que passou. Meu irmão e minha irmã, a vida espiritual, a vida com Jesus, é exatamente isso. Larga é a porta que leva à condenação
e estreita é a porta que leva ao céu. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.